Livro do profeta Jonas, palavra de Deus, capítulo 1, verso 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Até aqui por enquanto. O Senhor te trouxe até aqui e me trouxe até aqui para que a gente ouça a palavra de Deus como palavra de Deus. Significa que o Senhor vai responder orações, vai falar com os nossos corações de diversas formas. Fique atento ao que Deus vai dizer, completamente conectado à palavra do Senhor. Ore comigo, pedindo que essa seja a sua atenção de coração. Ore comigo, por favor. Pai, Tu és o Deus soberano que cantamos na última canção, Deus que falou e tudo passou a existir, não há mais nada que a Ti não pertença. E nós pertencemos ao Senhor. E pedimos que o Deus a quem nós clamamos nesta noite, o único Deus verdadeiro, nos abençoe com uma atenção completamente voltada para a Tua palavra e com uma atitude de coração que está submetida à palavra de Deus e desejosa de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Auxilia-nos pelo poder do Teu Espírito a sairmos deste lugar diferente de quando entramos, Senhor. Auxilia-nos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Na semana anterior, nós iniciamos o livro do profeta Jonas, nesta série de pregações sobre os profetas bíblicos, profetas do Velho Testamento. E aqui, de modo bem sucinto, cabe lembrar que nós estamos estudando agora o que a palavra de Deus nos diz sobre a vida de um homem que era um profeta do Velho Testamento, chamado Jonas. Esse homem recebeu de Deus a incumbência de pregar para uma nação completamente contrária a Deus. Isso não era de praxe o que acontecia com os profetas. Eles profetizavam dentro do território de Israel, do povo de Deus, mas o que aconteceu aqui foi diferente. Jonas foi enviado para um povo que não era só um povo que não era o povo de Deus, era um povo que frequentemente atacava os limites do território de Israel. Era um povo conhecido por sua maldade deliberada, por sua violência completamente declarada, e era um orgulho para eles serem considerados esses terroristas da época. Deus então envia o profeta Jonas para estar indo na direção daquele povo, inimigo do povo de Deus, sanguinário, e profetizar para eles. E como nós vemos, e não há nenhuma necessidade de que a gente fique assim tentando, será o que vai acontecer? Ele profetiza e esse povo se converte. Então Jonas, ele não está disposto a fazer isso. Ele então foge. Deliberadamente o que Jonas faz é ir numa direção completamente contrária àquilo que Deus tinha dado. Deus manda ele ir para um lado, ele vai para o outro completamente oposto. E aí o que acontece é de que ele entra num barco, ele vai para tão longe para uma direção tão longe que muitos chamavam na época de o fim do mundo conhecido, que era ali por volta da Espanha, Portugal, aqueles limites finais ali do mar Mediterrâneo, Península Ibérica. Então Jonas vai para o lado oposto. E é aqui onde a gente está.
existe um homem fugindo de Deus. Você talvez já tenha visto filmes ou séries em que alguém foge, e foge quase que o filme inteiro, a série inteira, e de diversas maneiras parece que a pessoa encontra caminhos para estar fugindo, encontra momentos que você fala, agora vai pegar, não pegou, agora vai pegar, não pegou. Só que o relato da fuga de Jonas não ocupa a maior parte do livro, você vai encontrar ele apenas no capítulo 1, e nós hoje vamos entender como Deus aplica em nós o que aconteceu na fuga de Jonas, aplica em nossos corações, para que a gente entenda não somente a gravidade de como Jonas foi contrário a Deus, mas como Deus costuma resgatar pessoas assim. Então, de todas as formas, quer estejamos hoje fugindo ou não de Deus, ou já tenhamos feito isso, a misericórdia de Deus vai ser também muito exposta no texto desta noite. Bom, eu gostaria de dividir em duas partes, a que vai ali do verso de número 4, onde você encontra o mais o Senhor lançou sobre o mar, até o verso de número 6, e depois a que vai do 7 até o 17. São duas metades diferentes, e a gente vai chamar elas também por nomes diferentes. A primeira parte envolve pecado e fuga, e a segunda, morte e ressurreição. E a gente vai entender por quê. A começar, eu gostaria que você pudesse entender os movimentos do texto, porque o texto bíblico está ali para a gente entender, isso é um texto claro para nós. Jonas está aqui sendo descrito como alguém que fugiu, verso de número 3, é só você continuar com a Bíblia bem aberta, para Tarsis. Ele deveria ir para Nínive, direção completamente oposta. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar sobre a atitude deliberadamente rebelde de Jonas é que o texto parece nos mostrar que ela encontrou facilidade. Pois é. A primeira coisa é que parece que o que Jonas encontra é que é fácil. Parece que as coisas estão dando certo. Primeiro, a fuga pecaminosa de Jonas é fácil. Você encontra no verso de número 3, uma série de movimentos que Jonas faz. Primeiro, repare essas movimentações, como elas vão acontecendo aqui, né? Ele desceu para Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou para o navio para ir com eles para trás, para longe da presença do Senhor. É muito curioso perceber que parece que está tudo pronto, né? Um navio que levava, dependendo do tempo e do que estava carregando, só para você ter uma... Como é que eu posso fazer isso na mente de alguém? Então, se você conheça mapas, você pode tentar, né? Pensar em Israel, um navio passando por todo o mar Mediterrâneo, pela botazinha da Itália, até chegar à Espanha, quase nos limites do Oceano Atlântico, talvez lá na bordinha, lá no finalzinho da Europa, de quem parte de Israel. Só você tentar pensar em algum mapa que você tenha visto, o mar Mediterrâneo. Ele era um navio que poderia levar até 8 meses, porque ele não ia só para lá, ele ia deixando carga, pegando carga, deixando carga, pegando carga. Então parava na Grécia e voltava, parava de repente numa cidade africana, subia, descia. Então era um navio que demoraria um tempo considerável para chegar até Tarsis, não ia ser uma viagem rápida. Mas, e por isso mesmo, era um navio que você teria que ter alguma sorte para encontrá-lo aportado dessa maneira. E o que você encontra aqui é que parece que está tudo fácil. Ele não quer ir para fazer a vontade de Deus, e o que ele encontra? Um barco. E o barco está disponível, e ele tem o dinheiro. Está tudo fácil. Pois é. Talvez isso tenha até encorajado aquele decabo da rebeldia dele, porque estava tudo à mão. Ele levantou-se, achou um navio, pagou a passagem e embarcou. E é assim que o pecado muitas e muitas vezes funciona e opera nas nossas vidas. Parece que nós encontramos facilitações tão grandes que a gente fica até pensando, será que era Deus mesmo me mandando fazer aquilo? Porque o oposto está totalmente fácil para que eu faça, sabe? Será que foi Deus mesmo? Deus me pediu uma coisa tão difícil, será que não é coisa da minha cabeça? Será que aquele sermão era para outra pessoa e eu achei que era para mim? Bom, as facilitações, aí eu menciono aqui uma frase, as circunstâncias em si não provam que algo é bênção ou não. Sempre necessitamos
de observar se aquilo confere com a palavra de Deus. Circunstâncias não delimitam se algo é bênção ou não. É a palavra de Deus que vai dizer isso é bênção, isso não é. E a palavra de Deus pode ser direta, quando for algo obviamente descrito por ela, ou ela pode ser algo que vai apontar para princípios sobre os quais você vai avaliar aquilo. Então, algo estar muito fácil, algo estar muito difícil, não diz necessariamente de que Deus está contra ou a favor. Nós, às vezes, fazemos leituras a partir dessas realidades. Semana passada eu até citei uma frase de William Banks, embora eu não tenha dado crédito a ele, e a frase era: quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Verdade, verdade. Eu queria pensar aqui com você que existem pecados de todos os tipos, mas se tem um pecado que Jonas está cometendo e que avança com muita rapidez no coração, é o pecado da rebeldia. Mas por que o pecado da rebeldia é algo tão importante para você pensar em termos de rápido avanço? Quando nós estamos pecando, todo pecado é um tipo de contrariedade à vontade santa e justa de Deus, eu não vou tirar isso de você, nem é para pensar diferente, mas a rebeldia, ela está em contraatividade em relação a Deus de modo muito direto. Para uma pessoa estar rebelde contra Deus e consciente dessa rebeldia, ela precisa empreender esforços muito grandes, afinal ela está sendo contra quem? Contra Deus. E Deus está a cercando de todas as formas, então ela precisa empreender esforços muito grandes de coração e vida para se lançar contra Deus. Não sou eu quem falo isso, não, é um comentarista que eu estou lendo muito bom, que tem outros comentários muito bons, chamado Richard Phillips, tem um excelente comentário de Timóteo também e outros. Richard Phillips fala que a pessoa tem que empreender muitos esforços, ela tem que se contorcer, virar o mundo, porque ela está lutando contra Deus. Não é contra um sistema, contra uma pessoa humana, é contra Deus. Portanto, o pecado de rebeldia, ele requer todo tipo de força, manifestação e escolha. Afinal, você está cercado por Deus e vai precisar usar de tudo para se livrar dele, embora não consiga. O pecado de rebeldia também, quando você faz algo deliberado, não é necessariamente algo, por exemplo, Deus me mandou para cá e eu fiz aquilo outro. Não, nós também agimos rebeldemente quando sabemos que Deus tem uma posição clara sobre algo. Vamos pensar em coisas que Deus diz claramente, né? Roubar. Se eu vou roubar conscientemente, eu estou declarando franca oposição a Deus, porque está muito patente. Adultério, a Bíblia é completamente contrária ao adultério, o Velho e o Novo Testamento falam disso com bastante franqueza. Então, quando alguém faz algo deliberado, que tem consciência que é pecado, esse ato de rebeldia exige muitas atividades para que seja mantido. Você já ouviu falar, por exemplo, de Davi? Davi foi um rei de Israel, um rei muito famoso, o maior deles. Davi era um homem de Deus. Se você ler o primeiro livro de Samuel, você vai encontrar 11 capítulos do primeiro livro de Samuel, e boa parte desses 11 capítulos falam da jornada do suor que é para Davi viver uma vida santa, com Saul perseguindo ele, com gente contrária a ele. São 11 capítulos de Davi com um grãozinho de cada vez colocando um pouco de santidade na vida. E em um capítulo só ele derruba tudo. Ele vai, olha para uma mulher tomando banho, ele manda chamar a mulher, porque ele é rei, manda tudo, ele acha que pode fazer tudo, ele chama ela, depois para deter o avanço disso, afinal ela engravidou, ela manda chamar o cara não coopera, o marido da mulher, ele bota o cara na linha de frente. Gente, em pouquíssimos versículos, e rapidez com que o pecado toma conta é muito grande. São tantos capítulos, longos processos para que Davi chegasse à posição de fé e muito rapidamente tudo aquilo é destruído. Sabe por quê? O pecado sempre nos leva mais longe do que imaginamos e mais rápido do que pretendíamos. A posição pecaminosa é ligeira. São 3 anos e meio de ministério de Judas com Jesus. Judas era parceiro, apóstolo, e em algumas semanas tudo aquilo que precisava ser feito foi feito. Logo, nós não devemos brincar com essa realidade,
quando estamos falando sobre o pecado, nós estamos falando sobre uma força muito poderosa, um tipo de manifestação e poder que tomou a raça humana de uma maneira muito profunda e até hoje devasta a humanidade. Para que ele pudesse ser vencido, só o sangue do Filho de Deus conseguiu fazer isso. Então não pense que esconder, administrar pecado, sei que eu estou errado, sei que eu estou em pecado, mas, olha, você está lidando com um grande monstro. Sim, Jesus Cristo venceu ele na cruz do Calvário. Sim, Jesus Cristo deu ao seu povo poder pelo Espírito Santo para vencer o pecado. Os crentes não são escravos do pecado, mas ele não é um cão sem dentes. E por isso pensar nessa realidade e em como o pecado toma rapidamente uma pessoa que estava numa vida tão correta e agora está vivendo tudo errado, é algo que minimamente você deveria refletir com bastante preocupação. Sendo assim, não devemos brincar com o pecado, porque ele vai se apresentar com facilidades grandiosas. Por exemplo, talvez em seus pensamentos, eu vou citar algumas possibilidades, em seus pensamentos aqui, você não considere as aberturas que o pecado encontra e como Satanás opera. Mateus capítulo 4 é um dos evangelhos que menciona as tentações de Jesus no deserto, quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e tentou Jesus com aspectos bem definidos do que Satanás queria que ele caísse. Deu pão, estava com fome. Prometeu reino e poder, porque afinal ele era para ser o Messias coroado, né? O rei. Então, Satanás está antecipando ações ali de oferta. Mas por que Satanás fez esses movimentos? Porque naquele momento de fraqueza física, ele queria se aproveitar de coisas que pudessem facilitar Jesus a conseguir aspectos que iriam minimizar seu sofrimento, sua angústia, sua fome, suas preocupações, seja lá o que Jesus estivesse passando. Ele estava facilitando. Ei, tome. Ele não põe na boca e aperta a boca de Jesus para comer um pão que ele está dando. Ele está... E aí, faça o pão, você é o Filho de Deus, vamos. Quero te ajudar a pensar sobre isso. Satanás é um facilitador, é um tentador e um astuto conhecedor da raça humana já há milênios. Estamos falando isso pela facilidade com que Jonas encontrou todas essas coisas. Talvez você tenha, dando exemplos, tenha permitido entreter seus pensamentos sobre um caso sexual com alguém e acabou olhando claramente para um homem ou uma mulher na rua. Você não deveria se surpreender se aparecerem oportunidades que nunca apareceram antes. Talvez você tenha pensado como é penoso chegar até o fim de semana, e aí no primeiro dia da semana, ao invés de dormir o dia inteiro, você vem para a igreja servir, já que no seu trabalho as pessoas te consideram tanto, e você é tão útil lá, e às vezes você pensa, eu vou lá só para esquentar o banco da igreja, e eu estou tão cansado, por que não ficar por aqui? Por que não na semana que vem? Não se assuste com promoções ou facilitações ou mesmo aberturas que façam que você fique tomado de trabalho e tomado de elogios. Isso não quer dizer que essas coisas não possam acontecer por bons motivos, só que às vezes somos tolos e achamos que somente Deus oferta as portas abertas, Satanás também tem seus caminhos. Talvez você não tenha se tornado perceptível da distância que a sua vida e a leitura bíblica se tornaram. Você deixou de ler a Bíblia com avidez e aí você não percebe como abrir o espaço para a sua vida de entretenimento, diversão, celular, seja lá o que for, e não está percebendo por que você recebe tantos convites para essas coisas. Sabe, brincando aqui, é como se Satanás tivesse um algoritmo forte, e aí quando ele vê que você está mexendo com alguma coisa que ele sabe brincar, ele também joga suas peças. Sabe, ontem eu estava procurando uma camisa do Vasco para minha filha na Netshoes, e aí eu botei assim, né, camisa do Vasco feminina infantil, e apareceu lá umas camisas do Vasco feminina infantil. Quando eu fui abrir o YouTube, não tinha nada a ver com o YouTube, eu estava no Google, quando eu abri a próxima tela no YouTube, para ver um negócio de política, o que apareceu? Várias camisas, eu falei, que diabo é isso, gente? É claro que a gente sabe o que é, mas cuidado para não cair nos algoritmos do diabo. Talvez você tenha, com bastante facilidade, enganado o governo na sua declaração de imposto de renda. Talvez tenha sido muito fácil.
fácil o suficiente para que você fique pensando, o governo já tem o dinheiro suficiente. Você deveria suspeitar dessas coisas, e isso deveria levar você a um arrependimento muito mais rápido, porque essas facilitações são sempre muito claramente definidas como possibilidades das coisas tomarem rumos absurdamente rápidos e inesperados. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse sobre as facilidades do pecado. Você e eu também somos alcançados pelas tentativas de Satanás quanto às facilitações daquilo que é o nosso pecado, e nós precisamos ficar atentos a isso. Jonas encontrou todas essas facilidades. A segunda coisa que eu gostaria de falar sobre esse tema de pecado e fuga dentro do livro de Jonas é de que o pecado nos faz agir de modo surpreendente. Exatamente, o pecado nos faz agir de modo surpreendente. Aqui você percebe, por favor, que você encontra no verso 4 assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantando-se a tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Eles eram pagãos, eles não criam no Deus verdadeiro, cada um estava fazendo suas orações lá ao seu Deus falso. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali se deitado e dormia profundamente. Você deve ter reparado onde Jonas se meteu. Vou mencionar algumas coisas aqui, mas quando nós decidimos deliberadamente manter-se no pecado contra Deus, nossas atitudes, elas são tolas e continuamente tolas e surpreendentemente tolas. A rebelião de Jonas envolvia condutas que são absolutamente irracionais. Absolutamente irracionais. Por exemplo, o ódio que ele tinha contra os gentios, contra aquele povo que ele não queria mencionar, levou ele para um navio cheio de gentios. Não faz sentido, né? Ele tinha ódio de ministrar aqueles que não criam em Yahvé, o Deus verdadeiro, e ele vai parar num navio guiado e dirigido por um monte de gente pagã, com um monte de deuses. Ele está cercado de um monte de idolatria. Ele não foi para lá, para os idólatras, e aí ele foi para um barco cheio de idólatras. Jonas, gente, era uma passagem para Tarsis. Não era uma cara e custosa passagem para Tarsis. Ele moveu-se numa direção de gastar um dinheiro enorme para se enfiar num navio e ir para um outro lado do mundo que não conhecia ninguém, não tinha parentes, não tinha Deus, não tinha o templo, não tinha nada. Ele se dispôs a uma viagem marítima que poderia, dependendo das pausas, levar até 1 ano. E os perigos de navegar-se naquela época eram conhecidos. Eu sou professor de história, e aqui há outros que gostam de história também. Havia até mitos de grandes monstros que devoravam navios. As pessoas sabiam que não era tão fácil assim chegar. A gente não está falando de 1500, 1600. A gente está falando de 700 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo. A gente está falando de um tempo que os barcos não eram super. E olha onde esse cara se meteu. Ele paga um dinheiro grande para uma viagem segura, um mar bravio. Professor de Velho Testamento, Leslie Allen, ele fala algo assim sobre o Jonas, ele fala assim: é surpreendente um hebreu se enfiar num navio. Porque você não encontra história de hebreu em navio. O que eu quero dizer? Tudo que você encontra sobre o povo de Israel está onde? No chão, na terra. Eles não eram um povo marítimo. Eles nem sabiam muito como lidar com o mar. Porque, mas e os pescadores? Jesus tinha os pescadores. Gente, o mar da Galileia é um lago. Escute bem. O mar da Galileia, o mar de Genezaré, Jesus, aquilo é um lago. A gente está falando de um mar mesmo, com ventos como aquele que Paulo enfrentou, Euroaquilão. Então, Jonas era um cara despreparado. Ele não é o cara que vai conseguir sobreviver. Agora, pense nisso tudo. Ele se mete no meio dos gentios, paga um dinheiro enorme, vai passar 1 ano, não sabe nem se vai chegar, está metido em um barco, ele não é um cara de barco, tudo para fugir da vontade. É incrível como o nosso pecado nos leva a tolices inimagináveis
em relação a isso. Uma frase aqui que pode trazer essa pergunta: o pecado custa caro e nos envolve com companhias pouco saudáveis. Ele envolve riscos e perigos aos quais um cristão não deveria se expor e muitas vezes nos transforma em tolos. O pecado nunca é bom, mas há pelo menos um pouco de razoabilidade quando um pecador incrédulo, cego e sem Deus no coração se compromete com gastos de dinheiro e tempo, assume riscos e se envolve com más companhias. Mas um cristão, e aí apontando para nós, não faz sentido. Quando você vê alguém se meter numa furada dessa, sem Deus, você fala, está cego. Mas crendo em Deus? Bom, o que acontece? Tem uma expressão que eu gosto muito na Bíblia. Ela aparece em vários livros, e aqui ela aparece também. Ela aparece em Efésios, eu gosto muito. Mas Deus, guarde isso, mas Deus. Esse mas de Deus é sensacional. Eu chamaria esse mas de Deus aqui de misericórdia severa. Esse é o nome que eu acho que é bem apropriado. Mas Deus, repare o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Repare o verso 3, tem dois mas. Tem o mas de Jonas e o mas do Senhor. Olha o verso 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O que aconteceu aqui? A misericórdia severa do Senhor vem sobre o profeta Jonas. Jonas se demitiu do seu cargo como profeta, mas Deus não aceitou a demissão. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. A gente se demite das coisas, Deus não aceita a carta de demissão, vai atrás da gente e muitas vezes com uma misericórdia bem severa, o que é justo de pensar. Dentro dessa realidade, eu cito aqui, eu não sei se eu botei essa frase, mas eu vou ler, do Richard Phillips. Ele fala que essa é uma mensagem que todos nós devemos ouvir e entender, para não nos recusarmos a responder ao chamado de Deus de servir a uma igreja em dificuldades, em um ministério difícil ou em um relacionamento que preferimos evitar. Deus não quer que seus planos sejam frustrados e muitas vezes Ele manifesta seu governo soberano por meio de eventos castigadores, como a tempestade de Jonas. Você já ouviu o que Hebreus capítulo 12, verso 6 diz? Você já deve ter lido. Lê comigo aí. O Senhor disciplina é coisa que filho e filha de Deus recebe. Se você não está sendo disciplinado, você não é filho. O barco está te levando. A correção, ela é importante porque ela faz parte de um contexto onde Deus revela o seu amor e paternidade para com seus filhos. A correção de Deus é um dos atos de demonstração do amor de Deus para com seus filhos. E é o que vai acontecer com Jonas. Às vezes, nós não percebemos que Deus está nos corrigindo, ou mesmo nos dando situações extremamente difíceis para lidar, para que nós nos voltemos para Ele e nós abaixemos a cabeça e falamos, Senhor, já entendi que tem coisa errada e eu não estou sabendo lidar. Por vezes, isso pode se configurar numa reviravolta avassaladora no seu emprego, pode ser uma doença fatal, a morte de alguém importante, um tipo de cansaço e desespero que você jamais experimentou, não sabe de onde vem. Uma angústia avassaladora, está dando tudo certo, mas internamente você está em descontrole. Você olha para a vida, você fala assim, não, as coisas estão lá, eu tenho as coisas, não está faltando, mas internamente Deus te revira, te sacode. É comum que cristãos verdadeiros sintam suas consciências como farpas de Deus incomodando a cabeça dele, porque Deus não deixará essas coisas assim. Um cristão verdadeiro jamais consegue escapar de Deus. Em determinado momento, Deus entra em cena de modo extremamente poderoso e talvez severo para fazer isso. O que Deus quer? Deus quer salvar Jonas da sua própria tolice.
Jonas está completamente tomado por ela. Eu estava lendo um poema muito bonito, em que o autor, Francis Thompson, escreve em 1890 esse poema, e ele fala sobre como nós fugimos das mãos do Filho de Deus. Nós fugimos de Deus, fugimos de seu Filho, e aí eu tirei um pedacinho desse poema, eu acho que eu coloquei aqui, e esse poema teve um trecho que eu gostei muito, ele é feito de 180 e tantos versos, é um poema enorme, e fala assim, é como se Deus estivesse falando em primeira pessoa, tudo que eu tirei de ti, eu tirei não para prejudicá-lo, mas para que tu procurasses em meus braços tudo que o teu erro infantil considera perdido. Eu depositei para ti em casa, levanta-te, pega a minha mão e vem. Nós estamos procurando aonde as coisas. E esse é o primeiro ponto, a primeira parte. O pecado encontra facilitações e devemos estar atentos a essas facilitações. E o pecado nos faz agir de modo que? Surpreendente. E, para completar, surpreendentemente tolo. A segunda parte, e eu gostaria que você caminhasse comigo nessa história do Jonas, que vai ali dos versos 7 em diante, 7 a 10, talvez aqui, é de que não tem como escapar de Deus. Isso é verdade, é ponto final. Tem uma situação no livro de Números, é um livro que foi escrito por Moisés, em que duas das 12 tribos, a tribo de Gade e a tribo de Ruben, elas querem ter uma atitude antecipatória em relação a umas terras ali perto do Jordão, e elas querem chegar primeiro que as outras tribos, e Moisés fala, vocês vão ter que lutar com teus irmãos, vocês não podem fazer esse movimento, não. Convocados para a guerra, todos precisarão fazer força juntos. Aí os homens de Gade e da tribo de Gade e da tribo de Ruben falam, estamos juntos. Mas Moisés deixa claro, olha, mas se não fizerem assim, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem certos de que vocês não escaparão do pecado. O que aconteceu com Jonas é isso, ele não escapou do pecado. O que vamos ver agora aqui, a partir dos versos seguintes, né? Verso 7, dê uma olhada, por favor. Os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Jonas estava ali confessando o que ele fez. No começo, verso 6, repare que ele foi acordado. Ele está em uma situação extremamente difícil, o bar está sacolejando e ele nem está perceptivo. Ele toma uma reprimenda dos marinheiros. Olha o verso número 6. Está acontecendo, agarrado no sono. Só você que não está percebendo, a gente está morrendo. Ora aí, faz alguma coisa. Esses trechos não são colocados à toa. Eles refletem a contradição o tempo todo. Repare que o texto vai te mostrar contradições. Marinheiros preocupados, Jonas despreocupado. Depois você vai ver marinheiros orando e Jonas não orando. Repare que o contraste está o tempo todo acontecendo para mostrar que eles estão fazendo coisas do modo errado, orando para falsos deuses, que Jonas devia estar fazendo do jeito certo. Jonas está em completo oposto à sua própria natureza enquanto filho de Deus. E aí eles tentaram descobrir, repare que eles tentaram descobrir o que aconteceu diante de Deus para isso estar acontecendo com eles. Repara que eles estão escrutinando para ver assim, que Deus a gente ofendeu. E quando Jonas ainda dá ele fala aqui, é para ficar desesperado mesmo, né, os caras. Olha só, ele fala assim, que fez o mar e a terra. Eu falo assim, meu Deus, você está fugindo do Deus que fez o mar e a terra? Olha o que tu trouxe para a gente. Então Jonas está ali declarando o Deus que ele serve e está falando, obviamente, de algo que os atemoriza. Mas repare que eles procuram entender quem é o culpado pelo mal.
mas não há nenhum deles confessando qualquer culpa, certo? Até que Jonas confessa a culpa. Antes de entrar nessa questão da sorte que cai sobre Jonas, é importante mencionar que aqui, quando eles lançam sortes, e era comum que se fizesse isso, levantasse o vestidão dos homens assim, levantasse eles em cima, jogasse os dados ali, sacolejasse e os mostrasse. O nome disso aqui era regaço, regaço. E aí temos em Provérbios 16, 33, algo importante para se pensar sobre isso. A sorte se lança no ragaço, que é esse vestidão fazendo tipo uma cuiazinha, mas do Senhor procede toda decisão. Aqui não é para se falar sobre se lance sortes ou jogar sorte, é a questão. A questão aqui é que a soberania de Deus, a vontade de Deus está sobre tudo. E ela, inclusive, não deixa que dados sejam lançados sem que o próprio Deus diga, vai cair do jeito que eu quiser. E nesse ponto a sorte caiu sobre Jonas. Quando caiu sobre ele, o que ele fez? Bom, ele disse, sou hebreu, eu sou servo de Deus, eu temo a Deus, eu adoro a Deus, que fez, é Deus do mar, é Deus da terra. Repare que ele já havia confessado que ele estava fugindo da presença do Deus dele, mas ele não disse que Deus era. E aí agora ele diz que Deus é e os caras se apavoram. Isso deve nos deixar muito preocupados, sabe? Não preocupados para o mal, mas preocupados no sentido mais positivo dessa palavra. A sorte não foge do olhar de Deus. O que dirá um culto como esse? Talvez durante esse culto, algo que você está vivendo, algo que você fez, vários exemplos distintos foram dados, falamos sobre adultério, imposto de renda, falamos sobre tantas coisas. Falamos sobre movimentos que a gente faz para fugir de Deus, e aí você, naquele momento que você ouviu, você falou, caramba, parece eu, parece que é comigo. Caramba, eu já fiz isso. Ou, eu já pensei sobre isso. E aí você pensa assim, mas deve ter tanta gente aqui, poderia ter batido em qualquer um, como bateu em mim. Não é assim. Deus não joga dados. Você está aqui ouvindo o que tem de ouvir, e os propósitos de Deus não estão aleatórios, significa que a soberania de Deus está sobre o sermão, de que você está aqui ouvindo coisas sobre as quais o seu coração pode ter considerado sim, e Deus lê corações e é ponto, e é isso. E desconsiderar, talvez você fique pensando assim, vou buscar algumas negações, pode não ser isso, pode ser aquilo, não, é porque ele deve estar pensando em tal irmão, eu vi que sobre um irmão está passando por isso, uma irmã está passando, sabe, a gente faz negações, ou então você pode agir friamente, fazendo errado, dia que eu tiver que mudar, eu mudo. É aquele atitude como se pudesse controlar o destino do pecado, sabe? Pois é. Mas as consequências do pecado foram assumidas por Jonas aqui. Agora, preste bem atenção. Ele diz claramente, eu sou um adorador de Deus, eu temo a Deus. E o Deus que controla esse oceano, que está bravio, é o Deus que eu estou fugindo. Em nenhum momento, e você vai ver isso claramente na semana que vem, na pregação do capítulo 2, o capítulo 1 tem um Jonas arrependido. O capítulo 1 traz um Jonas que concorda que o pecado fora cometido, não um Jonas que se arrepende do pecado. E a gente vai ver isso semana que vem. Um arrependimento incompleto não é arrependimento. Confissão meramente não é arrependimento. Dizer eu sei que estou errado, eu fiz isso errado, isso não é arrependimento. O arrependimento requer que, além da confissão, haja o pedido de perdão sincero e verdadeiro a Deus. O arrependimento requer de que eu reconheça que me lancei contra Deus e fiz mal a outros e pequei contra outros também. Então, o que Jonas faz aqui não é confessar, no sentido de se arrepender, mas apenas de dar nome aos bois. E muitas vezes podemos tratar isso dessa forma. E, portanto, eu posso ressaltar que o impressionante coração duro de Jonas, que não é diferente do nosso, quando estamos da mesma maneira, vai se manifestar da seguinte forma depois. Dê uma olhada. Verso 10.
Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O que vai acontecer aqui é que em nenhum momento Jonas diz: vamos voltar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu entendi, vamos voltar. Vocês podem voltar? É possível que Não. Pregar em Nínive não entra em questão. A dureza do nosso coração nos leva a preferir ser lançado no mar bravio do que diretamente fazer a vontade de Deus. Podemos estar em um sermão como esse e sempre pensando de que outros poderiam estar aqui e não nós, porque por vezes não conseguimos abrir e deixar se aplicar. E o que vamos encontrar aqui é que Jonas, agora falando de morte e ressurreição, Jonas é tal como um bode expiatório. Sim. Eu não sei se você conhece essa expressão, mas ela é bíblica. Nós devemos considerar que a história de Jonas não é uma história qualquer, ou pelo menos só mais uma história importante da Bíblia, mas ela é uma história que Jesus disse que apontava para ele. Em Mateus capítulo 12, verso 40, eu peço que coloque aqui, eu acho que eu coloquei, Mateus 12, 40, eu gostaria que você lesse, por favor, em voz alta. Assim, Jesus está falando aqui e apontando que a história de Jonas tem aspectos que apontam para a história dele, para aquilo que é a redenção que Cristo operará. Jonas exerce aqui um papel de bode expiatório. O que era o bode expiatório? Em Levítico 16, 21 e 22, você vai encontrar Deus ordenando que Moisés faça assim. Ele pegue 2 animais. Um dos animais, puro e sem mácula, ele precisa ser morto, e o sangue daquele animal derramado representa a morte em expiação pelos pecados. Substituição dos pecados daquele povo, o povo de Deus. E um outro animal, um bode, era empurrado para o deserto para dizer que o pecado foi embora. E ele foi lançado fora. Ele foi usado como bode expiatório, para expiar, para lançar fora. Esses 2 animais aqui, eles são representados por Jonas. Jonas foi lançado no mar para que o pecado que havia se abatido sobre aquele navio se aplacasse. Nós encontramos aqui uma identificação muito importante. O animal que deveria ser escolhido para ser jogado no mar, lançado no deserto, no livro de Levítico, era tirado por sorte. Não é meramente o acaso que você encontra isso em Levítico e encontra isso em Jonas. Isso faz parte de um contexto que o próprio escritor de Jonas quer mostrar como muito próximo em termos de realidade. Jonas é lançado para lançar fora aquele pecado. É claro, a gente está falando disso e identifica claramente que Jesus Cristo também foi, pelos nossos pecados, lançado à morte. É claro que Jonas não é Jesus, mas existe algo que está apontando aqui. Existem realidades que estão apontando aqui. Da mesma maneira
que podemos pensar que Jonas foi lançado e o mar se acalmou, porque a fúria de Deus contra aquele navio se dava pelo pecado daquele homem. Também quando Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, a fúria de Deus, a ira de Deus contra o pecado dos homens foi todo em Jesus. Então, Jesus fez paz com Deus. Sabe, a ira de Deus foi sobre Jesus. A ira de Deus que viria com toda a força em relação àqueles a quem Jesus salvaria e salva, foi sobre Jesus. Você deve ter percebido o que os homens fizeram depois que o mar se acalmou? Adoraram a Deus. E é exatamente isso que quer dizer. Quando Jesus Cristo morre em favor de nós, Ele nos dá um caminho para a paz com Deus e torna propícia a adoração. É assim que é. Ainda dentro desse campo tão importante, eu não sei se eu coloquei essa frase ali, mas eu estou lendo aqui, a morte, entre aspas, de Jonas nas ondas, que encerrou a tempestade, mostra que o caminho da salvação de Deus envolve colocar os pecados em alguém que morrerá. E assim como a salvação de Nínive resulta da salvação de Jonas, parecida com uma ressurreição, após 3 dias no túmulo frio do grande peixe, a ressurreição de Jesus Cristo traz salvação para o mundo. O que nós estamos vendo é o que chamamos de tipificação. Jonas está apontando para um Jonas melhor e verdadeiro em Jesus. E por fim, quero concluir esse sermão com 3 coisas importantes sobre a morte e a ressurreição de Cristo no livro de Jonas, mais precisamente onde nós estamos lendo. A primeira delas é de que o fim do juízo de Deus é a morte. Depois que abate-se o juízo, o que vai vir é a morte. O juízo foi lançado contra aquele navio. Então, eles tiveram que fazer algo com um homem. Um homem foi alvo do juízo, do julgamento cabal de Deus. E qual foi o resultado? A morte. Aqueles homens não têm nenhum tipo de ideia, senão de que Jonas foi engolido pelo mar e nunca mais seria visto. O peixe é, na verdade, um peixe, por favor, entenda os limites da nossa colocação, mas é um peixe infernal. É um peixe que demonstra toda a danação que advém sobre aqueles que estão em pecado. Portanto, você está ouvindo essa pregação hoje e você ouviu sobre pecado, sobre como o pecado engana, como faz as pessoas serem tolas, caminharem como se as coisas fossem fáceis e vão dar certo, e elas vão sendo guiadas pelos seus pecados. Mas o livro de Jonas, ele nos mostra como Deus lida com o pecado. O pecado leva à morte. O pecado acaba com a jornada de alguém. O salário do pecado é a morte. Não é algo com que você e eu possamos lidar. E tudo isso que nós estamos falando aponta para Jesus Cristo. E aqui eu quero usar uma frase de um comentarista que eu achei sensacional. Eu preciso trazer para vocês aqui o Gordon Kidd. Ele vai falar algo interessante em 2 metades aqui. Por meio dela, por meio da morte de Jesus, Ele pagou o preço pelo pecado, expiação, apaziguou o desfavor de Deus contra os pecadores, propiciação, restaurou os fiéis ao favor e à comunhão com Deus, reconciliação. A morte de Jesus obtém um novo coração para nós, a regeneração, um novo histórico de vida, com perdão, um novo futuro, a vida eterna, para todos os que confiarem nele, como seu Senhor e Salvador. Os 3 dias de Jonas no peixe ressaltaram que o salário do pecado é a morte, e que para que alguém possa receber o perdão das consequências do pecado, precisa haver uma expiação suficiente para cobrir a dívida. Nesse sentido, a morte e o sepultamento de Jesus foram um sinal de Jonas para a sua própria geração. Lancemo-nos no Senhor esta noite. Lancemo-nos no Senhor. Em segundo lugar, o que nós encontramos ali é que tudo indicava que a descida para as profundezas significava o fim de Jonas. Sabe? Morreu. Acabou Jonas. Assim como a morte de Jesus na cruz parecia indicar o seu fim. É verdade. Como ficaram os discípulos?
acabou, perdemos Jesus. O sonho acabou. O Messias morreu. Acabou. Mas, da mesma maneira como Deus enviou a morte que tragou Jesus, mas que 3 dias depois, a morte foi destronada, também Deus fez o mesmo com Jonas, lançando para o lado de fora. E sabe o que é mais sensacional nessa associação de Jonas, a morte dele? É que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, certo? E depois que foi lançado fora, a gente encontra isso no capítulo 2, sabe o que aconteceu? Ele foi pregar. Exatamente como Jesus, que depois de 3 dias e 3 noites no ventre da terra, saiu ressurreto, anunciando o evangelho do reino ao mundo, assim como aponta Jonas. E por último, o terceiro ponto, Jonas, para a barriga do peixe, não era apenas um sinal de juízo, mas também da soberana graça de Deus. Mas como assim? Eu não sei se você viu o verso 17, mas o verso 17 diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deus ordenou. A palavra que você encontra, ordenou, você encontra em outras Bíblias, deparou. Você encontra em outras Bíblias, preparou. As traduções, quando elas ficam assim se trocando, elas querem indicar que talvez uma palavra não seja o suficiente. Então, nas Bíblias onde você vai encontrar que Deus deparou, Deus lançou de frente um grande peixe, está certo. Nas Bíblias que você vai encontrar preparou, também está certo, preparou previamente o peixe. E aqui você encontra ordenou. Mas por que essas variações? Porque isso tudo junto faz o sentido que essa palavra no hebraico tem, que é uma ordem preparada de antemão, sem escape quando deparada diante de alguém. Não tinha jeito, a soberania de Deus preparou um grande peixe que guardou Jonas com uma misericórdia severa, 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E nós estamos pensando aqui já, então, para concluir, do que estamos falando quando ouvimos a história de Jonas? Estamos falando de alguém que apontava para Jesus, que estava vivendo uma vida extremamente dedicada a Deus, e em dado momento Deus disse algo que ele não queria fazer. E que ele falou: eu não vou fazer, e eu vou continuar não fazendo, e eu vou até o fim com isso, sabe? Eu vou fugir, e isso é o que eu vou fazer. E nós podemos, talvez esta noite, ou em algum momento da nossa vida, ter estado assim, ou mesmo, infelizmente, talvez alguns de nós venham, espero que não, mas talvez venham a acontecer isso na sua vida: não vou fazer, Deus mandou fazer isso, mas não vou fazer. Deus mandou congregar, mas eu faço o meu tempo. Deus mandou ajudar as pessoas, eu ajudo o que eu quiser. Deus mandou, mas eu é quem mando, e eu vou para o outro lado. Se você estiver em Deus, isso vai ter um ponto final, e talvez seja com uma misericórdia severa, com muita dor. Se você não tem o Senhor, não o teme sobre todas as coisas, Ele não está em sua vida como Senhor e Salvador, o fim é a morte, o fim é o inferno. O fim é a morte eterna para todos que se mantiverem fiéis ao Messias. E eu lhe encorajo nesta noite, antes dessa oração que vamos fazer agora, eu lhe encorajo em nome de Jesus, se você identificou que está vivendo em algum tipo de pecado, qualquer que seja, volte-se para Deus neste momento. Clame ao Senhor, e Ele sempre age com misericórdia quando vamos ao Senhor em arrependimento. Se você acredita que os pecados vão ser acertados em algum momento da sua jornada, e você não quer pensar muito sobre isso hoje, você está errado. Você está se lançando contra Deus, achando que com palavras sutis e aveludadas vai poder parecer que é menos, mas não é. Lance-se em Cristo. Nessa noite, lance-se em Cristo. Há tantas pessoas aqui, eu não os conheço. Tem gente que eu nunca vi aqui na vida. Lance-se em Cristo. Não fique onde está com o seu pecado. Lance-se em Cristo.
derrame-se diante do Senhor esta noite. Você que está no Senhor, mas que tem buscado estar mais ainda, lança-se então mais nele, não contra Ele, porque Ele ama você. Venha a Jesus nessa noite e você vai encontrar refrigério, vai encontrar perdão. Venha a Jesus. Esta é a minha oração essa noite. Vamos a Jesus. Pai, nos lance em Jesus. Pai, abra o nosso coração para o amor do Teu Filho. Pai, abra a nossa boca para confessarmos e deixarmos nossos pecados esta noite. Pai, lança-nos nos braços de Teu Filho. Em nome de Jesus, nós te pedimos que não sejamos rebeldes a Deus nesta noite, que não achemos que Deus está fazendo isso aqui, senão que não é um teatro, isso aqui é a palavra de Deus, Pai. É a palavra de Deus que nos aponta para a severidade do pecado e reconhecemos que somos pecadores e que precisamos da Tua graça esta noite. Se somos crentes, para que nosso coração seja amolecido, se não temos o Senhor, ou talvez nem saibamos se o temos, para salvação. Salva, Pai, te pedimos, pessoas essa noite, de suas próprias rebeldias, de suas próprias condições para servir a Deus do modo como imaginam. Salva-nos, Senhor, de nossa autonomia destrutiva. Salva-nos, Senhor. O Senhor já tem dado muitos indícios e sinais, falou coisas específicas, ajudou-nos a ver coisas que não víamos. Que nos submetamos ao Senhor esta noite, ó Deus, e que em Jesus nos lancemos, só em Jesus nos lancemos esta noite de todo o coração. Se há aqueles que pedem perdão, perdoa-nos os pecados, limpa o nosso coração de toda maldade, mentira, orgulho, fascinação pelo mal. Se há não crentes aqui, Pai, milagre da salvação é o que nós te pedimos, para que esta pessoa que está indo a passos largos para o inferno, seja agora misericordiosamente salva por Jesus, Pai. Te entregamos o nosso coração, te entregamos a nossa luta contra os nossos pecados, te entregamos a nossa esperança e pedimos ao Senhor que nos renove, nos cuide, nos salve, nos trate, nos aponte para o Teu Filho, Pai. E assim, certos de que o Senhor nos ouve, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.